E a gente já começa, inclusive, falando sobre dor de cabeça, porque é o mês de maio, maio bordô. Gente, agora tem cor para tudo, né? Então, e esse mês marca a conscientização do impacto da cefaleia na vida das pessoas, como eu falei. E aí, o que é que a gente vai fazer para combatê-la é que a gente vai aprender agora. Inclusive, a identificar qual é o tipo de dor de cabeça, né? E você sabe que tem pesquisas que mostram que é a sétima mais incapacitante de todas as doenças do mundo e atinge cerca de 140 milhões de brasileiros. É gente mais... Talvez você esteja com dor de cabeça hoje. Eu estava com dor de cabeça hoje de manhã. Então vamos resolver isso. Convidamos um dos melhores neurologistas deste país, mestre no assunto, Dr. Leandro Teles. Venha pra cá, meu querido. É tão bom te receber. Eu disse lá fora que eu sou sua fã, né? Obrigado pelo convite. E eu sou mesmo, viu, doutor Leandro? Eu é que agradeço. Olha aqui quantos livros ele tem. Como os meses, cada um de uma cor, né? Tem o azul. Antes que eu me esqueça, esse livro aqui é excelente, com técnicas, hábitos e dicas para afiar a nossa memória, a nossa mente. Depressão não é fraqueza, leitura obrigatória para todos, porque tem gente que ainda tem um preconceito tremendo com depressão e acha que é frescurite, doença de rico, doença de mulher. Nada disso, é doença de gente. Os novos desafios do cérebro, tudo que você precisa saber para viver nesses tempos modernos. E o cérebro ansioso, que tá para nascer aquele que não tem hoje em dia um cérebro ansioso, né? Esse é importante, hein? Todos eles são importantes, doutora. Eu vou deixar nosso arco-íris assim, ó. Ah, legal. Assim. Bom, vamos lá. Agora, falta da dor de cabeça. Tem que escrever esse. Está no forno já começamos a escrever um livro só sobre dor de cabeça. Perfeito. Tema importantíssimo esse da Já pauta de vendeu hoje. um exemplar aqui. Então, existem vários tipos de dor de cabeça, né? Existem mais de 200 tipos. Às vezes a dor de cabeça ela é um sintoma de uma doença, por exemplo, uma gripe, sintoma da dengue, ou uma alteração cerebral, trombose. Às vezes a dor de cabeça ela é a própria doença, como na enxaqueca, na cefaleia tensional, onde a pessoa tem crises de dor de cabeça. Então é sempre importante o médico esmiuçar que tipo de dor, como dói, qual é o contexto, qual é o exame físico, para tentar dar o nome correto e dar o diagnóstico correto para aquele paciente. E eu digo que para mim foi importantíssimo descobrir tudo isso, entender o que era minha dor de cabeça, entender que sofro de enxaqueca, né, que é uma doença por si só, porque hoje eu já sei exatamente qual é o remedinho que eu tenho que tomar. Porque quando eu não sabia, gente, eu tomava um monte de analgésico num dia, de tanto desespero, porque viver com dor ninguém gosta, né? E nada adiantava, porque se você não vai no remedinho certo, ela não vai embora. Não é assim? Verdade. Às vezes até piora. Verdade. E aí você falou de um dos diagnósticos mais importantes da pauta e do mês, que é esse mês de maio, maio bordô, que é a enxaqueca. A enxaqueca, ela acomete 30 milhões de brasileiros. É muita gente. No mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, de habitantes no mundo, têm enxaqueca. A enxaqueca é aquela dor mais forte, lateralizada, que por vezes pulsa, como se fosse um coração batendo, incômodo pela luz, incômodo com cheiro forte, náusea, dores que duram de horas até dias, se você não acertar o tratamento. É verdade. E é uma causa importante de perda de dias produtivos, de sofrimento para a pessoa e para os familiares. Então, enxaqueca é a segunda dor de cabeça mais comum do mundo e uma das que mais incapacita. Qual é a mais comum? A mais comum é a cefaleia ou dor de cabeça tensional, por tensão muscular ou tensão emocional. É aquela que tende a ser mais leve a moderada, dos dois lados da cabeça, ou até a cabeça toda, como se fosse um aperto, uma sensação de um boné apertado, algo que aperta a cabeça. Ela é uma dor que a maioria das pessoas experimenta alguma vez na vida. Mas no final do dia, uma dor em peso. Então olha a diferença da enxaqueca. Enxaqueca é mais de lado, mais pulsátil, com náusea, incômodo, luz e cheiro. A tensional é mais leve, bilateral, em peso e geralmente fruto do estresse, do excesso de atividades. Cefaleia tensional passa dos 50% dos habitantes do mundo tem dor de cabeça tensional. Tem um número importante, 3% dos brasileiros têm dor de cabeça quase todos os dias. Mais do que dia sim, dia não, por mais de 3 meses seguidos. A gente chama de cefaleia crônica diária. Aquela pessoa que está quase sempre com dor de cabeça. 3 a cada 100 pessoas. Olha que doença comum.
comum e terrível, né? Porque ter dor de cabeça todo dia ninguém merece. Aí a pessoa começa a andar com o analgésico na bolsa, começa a se automedicar, mas perde rendimento. Porque com dor a pessoa não rende igual. Muda o humor, muda o ritmo de sono. Por isso que a OMS, você pontuou muito bem esse número, coloca as dores de cabeça entre a 5ª e a 10ª doença mais incapacitante do mundo. Isso incluindo todas as doenças, não só as neurológicas. Olha, a dor de cabeça é uma das que mais incapacita. Então, nada de menosprezar. Não, muito pelo contrário. A gente precisa descobrir aí a causa, descobrir o tipo e tratar da forma correta. Porque quando você falou que tem pessoas que andam com analgésico na bolsa, porque tem dor de cabeça todos os dias, eu volto lá atrás e lembro que eu já fui assim, antes de descobrir que a minha dor de cabeça era uma enxaqueca. Porque quando a gente não sabe a causa, a gente vai usando analgésico todo dia, a enxaqueca não vai embora, porque como você falou, ela pode durar vários dias, né? Aí eu quero saber se existe efeito rebote nos analgésicos para dor de cabeça. Existe sim. Quando você usa de forma inadequada, ou abusiva, ou escolhe o remédio errado, você pode fazer mal para o seu corpo. Vamos dar um exemplo aqui. Anti-inflamatório pode fazer mal para os rins, pode fazer mal, pode causar úlcera, esofagite, problema intestinal, quadros alérgicos. A dor de cabeça crônica também ela pode piorar com o analgésico. A pessoa começa a usar muito analgésico, aí passa o efeito do analgésico, a dor volta mais forte, mais frequente. A gente chama de enxaqueca transformada. Ela foi transformada pelo analgésico. Um exemplo que eu dou, comparativo, é aquela pessoa que usa remédio para abrir o nariz. Então ela pinga, o nariz abre, o nariz fecha, ela pinga, e às vezes ela fica meio que viciada naquele remédio. Às vezes acontece a mesma coisa com o analgésico. A pessoa começa a usar, a dor volta, que é o efeito rebote. Efeito rebote é quando ela volta, às vezes até pior do que ela veio, e a pessoa toma outro analgésico. A gente considera abuso, Cláudia, acima de 2 cápsulas de analgésico por semana. Oh, uau! Então, a amiga tem que te falar Olha o número. Você está abusando do medicamento. Você faz abuso de algum medicamento, você já responde sim. Porque, por exemplo, quando eu tive lá o meu primeiro episódio de dor de cabeça, eu provavelmente tomei aquelas gotinhas que todo mundo conhece, né? Que dá para baixar a febre de neném, inclusive. Aí, com o tempo, ela foi ficando meio, não faz mais efeito. Um dia uma vizinha falou pra mim, você tem que tomar esse aqui, que é aquele que parece um M&M. Sabe qual que é? Aquele marronzinho, que parece um chocolate, um M&M, aquela bolinha de M&M. Aí tá bom, não melhorou. Não, mas você tomou quantos? 1? Não, você tem que tomar 2 de uma vez. Aí começa a tomar 2 de uma vez. Até que chega uma hora que é tanta dor. E quem tem enxaqueca sabe disso, mas às vezes a doença pode ser a dor de cabeça tensional ou mesmo a cefaleia crônica, e você vai tomando 2, aí depois você toma mais 2, depois toma mais 2. Eu já cheguei a tomar 8 num dia. Porque eu falei, gente, não é possível, tem que passar. E aí eu descobri que eu estava fazendo um grande mal pro meu corpo, inclusive pro meu fígado, né? Sim. O fígado que metaboliza tudo, o rim que tem que excretar isso, então tem que tomar cuidado. E as pessoas, elas pensam, não, eu tô com dor, vou tomar analgésico, eu vou combater a dor. Isso é um pensamento muito simplista. Às vezes, quando a dor é crônica, quando a pessoa tem meses, anos de dor de cabeça, o tratamento é diferente. É reconhecer os gatilhos, ou até fazer medicamento, mas medicamento preventivo. Aquele que se tome para evitar que a dor apareça. Correr atrás de dor crônica com analgésico agudo pode ser um tiro no pé. A não ser que você tenha passado num médico e o médico tenha orientado a melhor analgesia para você. Mas conhecer o tipo de dor e qual remédio vai te fazer menos mal, isso é importante. Hoje de manhã eu estava vendo acho que no Bom Dia São Paulo, uma matéria sobre automedicação. E no Brasil a gente tem esse problema. Remédios que vendem sem receitas, comercial de medicamentos na televisão, e aí a pessoa vai na onda de um vizinho, de um parente ou num balconista. Se você tem um remédio que mora na sua bolsa, é porque passou da hora de um bom diagnóstico e às vezes tem que buscar o especialista, um neurologista ou conversar com o clínico para saber qual é a melhor alternativa para você. Perfeito. Você falou de descobrir o gatilho. Uma das coisas que me ajudou muito foi fazer o diário mesmo da dor, né? Fazer um diário do que eu como, de como é que tá a minha rotina para descobrir os meus gatilhos para enxaqueca. Como é que é isso? Quais são os possíveis gatilhos para enxaqueca? Tanto enxaqueca como você falei, a tensional, que são as duas mais comuns, então aquela que é constante, mais leve, ou aquela que é pulsátil, mais lateralizada, elas podem ter gatilhos semelhantes. Dormir pouco, um gatilho importante, então privação de sono, dormir muito,
Às vezes você entra no final de semana, num feriado, numas férias, muda o ritmo de sono, opa, pimba, o corpo já manifesta com dor de cabeça. Outro gatilho frequente é a alimentação. Então, pular refeições, ficar muito tempo em jejum. Tem pessoas que são sensíveis a alguns alimentos muito condimentados ou muito gordurosos, ou vinho, álcool de modo geral, ou retirada abrupta de um medicamento. A pessoa tem um consumo de cafeína, por exemplo, de repente ela interrompe abruptamente, isso pode dar dor. Estresse. Então, em semanas que você está com mais estresse no trabalho, mais estresse em casa, ou com ocorrências de saúde, financeira, problemas em casa, a dor de cabeça ela pode acontecer com mais intensidade. Oscilações hormonais. Na mulher pode acontecer no pré-menstrual, no início ou interrupção de anticoncepcionais orais, na fase de menopausa ou reposição hormonal. Então, tem a questão hormonal também. Oscilação na atividade física, quando você aumenta abruptamente a atividade física ou interrompe e fica muito sedentário. Perceba que tem vários gatilhos e cada um é de um jeito. Você falou de um mecanismo que é interessante, o diário de dor. Porque a gente não lembra como é que estava a dor de cabeça 1 mês atrás, 3 meses atrás, 5 meses atrás. Então anota num diário, para você ver o que é a associação real. Que hoje eu até anoto, é que meu celular está lá com a produção, mas eu anoto no aplicativo. Existem vários aplicativos para controle, gente, para você fazer essa sua rotina, para descobrir qual é o motivo da sua dor de cabeça, sabia? Procura lá, na sua lojinha, pode ser, tem vários, gratuitos, já ajudam muito. Ajudam. Você tem que se conhecer para entender como é que o seu corpo reage àquilo. Quem tem enxaqueca, alterações internas ou alterações externas podem ser traduzidas em crise de enxaqueca. Às vezes você percebe o gatilho, às vezes não. Às vezes parece que a dor veio do nada. E aí você tem o diagnóstico, ajuda a saber qual remédio usar nesta hora. E se a dor tiver mais que 2, 3, 4 vezes fortes no mês, às vezes o médico opta por uma fase usar uma prevenção. Algum remédio para diminuir. E hoje em dia tem muito remédio para enxaqueca. Remédios roubados de outras doenças e até hoje já tem remédios específicos para enxaqueca que diminui a quantidade de crises. Então buscar ajuda. A pior opção é se acostumar com a dor, viver com a dor. Porque tem pessoas que convivem com a dor e às vezes até param de reclamar. Para não parecer chata, para não parecer que está sempre reclamando, se acostuma com a dor e convive com a dor. Não, tem que buscar ajuda para ter essa minimização do sofrimento. Será que essa sua dor de cabeça, não importa como ela seja, ela pode significar a existência de alguma doença séria que precisa de tratamento de bate-pronto? Então segura aí porque você vai saber, tá? Tem alguma pergunta, Paulinho? Na verdade é o seguinte, eu estou fazendo um tratamento especializado para qualquer dor de cabeça, à base de lidocaína, à base de eletroestimulação, tipo choques mesmo, essa coisa toda. E assim, eu consegui detectar que a minha dor de cabeça era tensional. Como é que a gente faz para detectar as várias nuances de dores de cabeça? Nós temos mais de 90 tipos Mais de 200, Paulinho, ele falou mais, hoje. né? Então, quer dizer, como é que a gente... Porque até então eu não sabia qual era a minha dor de cabeça. Aí eu tive que ir no médico, aí a gente fez toda uma anamnese e aí a gente conseguiu chegar no denominador comum. Quer dizer, é fácil para as pessoas, é difícil para as pessoas chegarem nesse denominador e apontar ao médico, a minha dor de cabeça é assim, assim ou assado? Doutor? Essa pergunta é muito boa, né? Então, são vários tipos de dor de cabeça. A dor de cabeça tem que ter nome e sobrenome, né? O que você falou. Ah, a da Cláudia é enxaqueca, a do Paulinho é tensional. Então, como que o médico chega nesse diagnóstico? Primeiro, às vezes não é com exames. Não é a tomografia dela que é diferente da sua, nem a ressonância. É o que você fala, é a característica da dor. Aonde dói? Qual é a intensidade? Qual é a frequência? Quais são os fatores de melhora e os fatores de piora da sua dor? Qual é o sexo, a idade, o contexto? Então, a consulta médica na dor de cabeça ela é muito importante. Quer ajudar o seu médico? Anota na hora que você está com a dor, aonde dói, como dói, para ele sentir parecido. A minha pulsa, a minha é constante, a minha é na frente e atrás, a minha intensidade é incapacitante, a minha é mais leve, dura 3 dias, 1 dia, 2 dias. E ajudando o médico, a gente se ajuda, né? Claro. Ele A luz incomoda ou não? O repouso melhora ou não? O cheiro atrapalha ou não? Dá náusea, não dá náusea? Quanto tempo você sente? Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do Paulinho. Ele disse que a dor de cabeça dele é tensional e eu o conheço razoavelmente bem, a gente já trabalha juntos há muito tempo.
Eu não considero o Paulinho uma pessoa tensa. E esse nome, dor de cabeça tensional, me passa que essa dor de cabeça acomete pessoas extremamente ansiosas, nervosas, tensas. E eu acho que ele não é assim. Apesar de que ele tem um trabalho que, aos olhos de muita gente, é um trabalho que não tem tensão. Mas existe uma pesquisa, inclusive, que diz que as pessoas que trabalham frente às câmeras, elas têm muita tensão. Elas são submetidas a uma responsabilidade muito grande, né? Então, é uma profissão que desgasta muito o emocional, tanto do apresentador, quanto do apresentador que é mais a parte comercial, não importa, mas está à frente às câmeras. Existe relação desse estilo de pessoa, estilo de vida, trabalho com a dor de cabeça tensional? Existe, mas nem tanto. Então, quem tem cefaleia tensional, dor de cabeça tensional, tem um risco maior, sim, de ser uma pessoa mais ansiosa, mas pode não acontecer. A cefaleia tensional também depende de tensão muscular, tensão da musculatura, não é sempre uma tensão emocional, de carga de trabalho. Então, existe uma relação, as pessoas que têm um trabalho mais estressante têm um risco maior, as pessoas mais ansiosas, mais perfeccionistas, que são mais ligadas, que tem mais adrenalina, né? Ou que são mais ligados, mais ativos, podem ter mais dor. Mas não necessariamente. Tem pacientes que são calmos. Tensiona mais a musculatura da cabeça. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tensiono muito a minha articulação temporomandibular. Então, assim, eu sou daquelas que tem que dormir de plaquinha, porque senão eu quebro os meus dentes, eu aperto muito aqui, né? Eu sou uma pessoa muito forte de musculatura naturalmente, mas a minha tensão maior tá aqui. Tem gente que tem uma tensão maior, então, na cabeça, tem gente que tem nas mãos. Exatamente. Tá, entendi. Então, a dor de cabeça por tensão muscular, ela tem vários cenários, inclusive genética. Às vezes a pessoa é até calma, tranquila, está na profissão ideal, mas carrega a genética. Enxaqueca também. Muito comum a pessoa carregar genética, por isso que o gatilho não é a causa. O gatilho é o que empurra para aquela crise. Mas a genética, a predisposição para ter aquele tipo de dor, às vezes vem de berço, né? E ó, é genética, não hereditariedade. Isso é importante a gente diferenciar, né? Na minha família, por exemplo, ninguém sofre de dor de cabeça, mas eu nasci com essa genética de dor de cabeça que deve ter vindo lá de longe. Exatamente. Se você falou uma coisa importante. Ah, mas ninguém na família tem. Calma. Às vezes é a genética da sua genética. Mostra que é uma predisposição sua. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles e a predisposição às suas doenças. E cabe a cada um se orientar. Mas, às vezes, essa genética é herdada. Então, principalmente famílias no sexo feminino, a mulher tem 2 vezes mais enxaqueca e cefaleia tensional. Eu dei de presente pra minha filha enxaqueca. Falei, vai. Você não pegou de ninguém, mas passou. Eu não peguei de ninguém, e aí eu falei, isso eu vou te dar. Dei. Tadinha, também sofre com enxaqueca. Vamos para as perguntas da turma? Depois, o doutor Leandro Teles vai responder a pergunta que eu deixei aqui. Será que essa dor de cabeça pode ser sinal de alguma doença séria que precisa de um diagnóstico muito rápido, de tratamento muito rápido? Não perca, tá? Essa é a pergunta mais importante. Isso é porque sério. Nela a gente vai dizer qual é a bandeira vermelha, quais sintomas associados que levam, a uma preocupação maior. Agora, a Tatiane quer saber, quando fico estressada, sinto minha cabeça esquentar por dentro e tenho dor. É normal? Não digo normal, mas é comum. É comum quando a pessoa está mais adrenalizada, onde ela libera mais cortisol, mais tensão, ela possa sentir um calor. Esse calor é sinal de que realmente você passou um pouco do ponto da irritabilidade. Isso pode acontecer tanto em resposta ao estresse, como quem é ansioso pode ter isso até antes do estresse. Só pelo medo, pela expectativa. Então, a dor de cabeça é um sintoma comum de ansiedade, como TAG. Dor de cabeça pode ser sinal de depressão. Dor de cabeça pode ser sinal de burnout, esgotamento profissional. Dor de cabeça pode ser sinal de insônia. Perceba que sempre quando o organismo está pressionado a liberar mais adrenalina e cortisol, às vezes o sinal é dor de cabeça. Até disfunção de hormônios, eu sei que você conhece bem sobre isso, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, quando você está com um medicamento na dose inadequada, a dor de cabeça às vezes sinaliza. O ser humano ele tem muita dor de cabeça na região do pescoço para cima. E isso pode ser sinal de que algo não vai bem, inclusive o excesso de estresse, né?
Perfeito. Aquelas veias, quando a gente está com elas saltadas assim, é porque está acontecendo alguma coisa aqui de liberação hormonal e cortisol, etc? Sim. Quando você está muito tensa, a musculatura está muito enrijecida. Ou quando você tem enxaqueca. Enxaqueca é uma tendência a você ter dilatação das artérias. Dilatação e inflamação. Essas que a gente enxerga são vasos extracranianos. Estão fora do crânio. Então isso não é tão perigoso. Mas o mesmo acontece também com vasos dentro da cabeça. Então, dilatação das artérias pode acontecer na enxaqueca e pode acontecer quando você está muito nervoso. Quem já viu uma pessoa muito nervosa pode perceber essas veias, esses vasos, essas artérias e veias mais proeminentes, né? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Obrigada, Tatiane, pela participação. Agora a gente tem a pergunta da... Vira aí a tela. Maria Helena, tive cefaleia crônica diária por uso abusivo de medicamentos. Fiz o tratamento. Hoje está controlada, mas ainda sinto algumas pontadas na cabeça. Isso é normal? Pode indicar algo mais grave? Excelente pergunta, parece que está até assistindo a nossa pauta. Ele falou esse termo, cefaleia crônica diária. A cefaleia crônica diária é aquela pessoa que tem dor de cabeça quase todos os dias. A gente usa, por definição, mais do que 15 dias no mês, por mais de 3 meses consecutivos. Existem várias causas. Causas secundárias, causas primárias. Pode ser uma enxaqueca que cronificou, pode ser uma tensional que cronificou. Agora, aquela pessoa ela passa a ter dor quase todos os dias. Ele fez o certo, interrompeu os analgésicos, buscou ajuda médica, fez a profilaxia. Sobrou para ele cefaleia empontada. Isso pode acontecer. A cefaleia, ou dor de cabeça benigna em pontadas, ela não tem maior risco. Ela acontece junto com a enxaqueca, pode acontecer junto com a tensional. É aquela pessoa que tem uma pontadinha, hora aqui, hora acolá. Agora, isso quando o médico já viu o paciente. Se você em casa tem pontadas, principalmente se elas estão sempre no mesmo lugar, ou se elas acontecem numa situação específica, como pegar peso, empurrar um objeto, então uma dor que vem assim muito rápida, muito aguda, muito incisiva, melhor buscar o médico para fazer uma investigação desses vasos. Então, de modo geral, uma dor empontada sem diagnóstico merece uma investigação. Mas na maioria das vezes, não vai ter nenhuma alteração, ela vai ser benigna dentro do contexto da enxaqueca. Muito bem. Próxima pergunta. Muito obrigada, Maria Helena. Agora é da Danúbia Regis. Passei por uma mamoplastia de aumento de mamas há 25 dias. E há 15 dias sinto dor de cabeça, leve, moderada, diariamente. Pode estar relacionado a um trauma cirúrgico ou é normal sentir dor de cabeça constante após procedimentos dessa natureza? Ela fez um procedimento de natureza relativamente simples, né? Que é uma mamoplastia de aumento, com prótese. E ela Aí precisa ver o que aconteceu nessa cirurgia. Se ela, por exemplo, usou alguma anestesia específica. Precisa ver se ela fez alguma anestesia que envolveu punção na região licórica, se ela fez gás. Geralmente dessas cirurgias que são acima das cinturas, anestesia geral, né? Então precisa conversar bem, precisa ver qual que foi o posicionamento que ela ficou na maca cirúrgica. Mas você sabe que no pós-operatório é relativamente comum ter dor de cabeça. Porque o corpo ele fica mais inflamado no pós-operatório. Quando você opera qualquer coisa, quando você corta, cicatriza, você tem que ficar às vezes com dreno, às vezes deitada. Então todo esse padrão pós-operatório pode dar dor de cabeça. Agora, tudo o que acontece em menos de 30, 40 dias de uma cirurgia, comunique o seu cirurgião. Algumas coisas que eu gosto sempre de citar, eu sei que a pauta não é sobre isso, principalmente dor nas panturrilhas, sabe? Pé inchado depois da cirurgia. Avisa o cirurgião, porque às vezes o risco de cansaço, febre, secreções, tudo o que acontece num pós-operatório tem que comunicar ao cirurgião. O cirurgião vai saber exatamente qual posição, qual foi o tempo cirúrgico, que tipo de anestesia foi usada, então ele vai saber te orientar melhor. Mas respondendo, no fugindo da raia, é comum dores de cabeça, mesmo que benignas no pós-operatório. Ela já tem 15 dias, comunica o médico e, se necessário for, sim, fazer uma investigação. Ela tem 25 dias que ela operou, ela está dizendo que há 15 dias ela sente dor. Então, você perceba, começou 10 dias depois da cirurgia. Então, pode ser só da inflamação geral? Pode. Ainda mais se ela tiver histórico de enxaqueca e tensional. Mas, 10 dias da cirurgia, a gente tem que pensar se algum processo sistêmico ou local da cirurgia possa estar relacionado. Perfeito. Obrigada, Danúbia. Próxima pergunta, você que mandou, segura aí, agora é a sua vez. Thaís, a vista de fato tem ligação com a dor de cabeça? Visão, né? Se caso eu necessite de óculos, essas dores de cabeça irão parar?
Olha, essa pergunta é muito boa. De modo geral, isso é um mito, tá? De modo geral, a maioria das dores de cabeça crônicas ou intensas que preocupam a gente, que incomodam, não tem relação, de modo geral, com problema de vista. De modo geral, alguns casos podem ter. Então, se o olho está vermelho, se essa dor se localiza no globo ocular ou atrás do globo ocular, se você vem em tratamento oftalmológico, ou se a dor de cabeça se associa à piora da sua visão. Então, nossa, eu tô com dor de cabeça, mas eu também tô enxergando turvo. Ou a dor de cabeça acontece depois de uma aula, onde eu fico ali focando. Mas, de modo geral, existe um certo exagero. A gente vê, às vezes, crianças, jovens, olha, dor de cabeça, vai no oftalmo. E esquece, às vezes, de ir no pediatra, no neuro, para ver Eu tenho uma... Como é que é o nome? Uma ideia sobre isso? Era uma palavra que fugiu aqui. Mas uma hipótese sobre esse assunto. Eu acho que relaciona-se muito essa coisa da visão com a dor de cabeça, porque a criança, às vezes, ela realmente quer e precisa chamar a atenção. Infelizmente, a gente está vendo pais extremamente ocupados, né? Isso não é de agora, pai e mãe extremamente ocupado, numa fase em que está certo, eles têm que trabalhar mesmo, e criança custa caro, e as escolas estão cada vez mais absurdas, o mundo está muito caro. E aí a criança quer chamar a atenção. Aí o que ela vai falar? Às vezes vai mal na escola. Aí tá mal na escola por quê? Porque eu sinto dor de cabeça o dia inteiro. Aí eu sinto dor de cabeça na aula. Aí o pai, que nunca leva, e a mãe nunca leva um oftalmologista, resolvem levar o oftalmologista. Então, o que eu vou falar pra você é o seguinte: oftalmologista precisa ser visitado antes de qualquer coisa, porque assim, a gente precisa saber se o filho da gente enxerga bem, porque às vezes ele realmente não enxerga bem, tá lá no fundão da sala, né? Mas às vezes a gente mistura as coisas porque nunca viu se a visão do filho é boa. Exatamente. E também não está percebendo o aspecto emocional da criança, que às vezes está carente, só precisando chamar atenção. Às vezes a dor de cabeça foi só aquilo que sinalizou a preocupação, e aí você levou e, lógico, encontrou uma Às vezes é mentirinha, doutor. E às vezes pode ser também essa uma coisa da carenciazinha. comunicação. Eu já tive isso quando era criancinha, né? Mas eu tive isso quando era criancinha. Meu sonho era ir trabalhar com a minha mãe, que minha mãe é nutricionista, trabalhava no hospital, e eu achava aquilo o máximo. E aí, eu sabia que se eu falasse que eu tinha dor de cabeça, ela ia me levar no trabalho dela, pois eu não fiz isso. Até que ela falou, o médico falou, vai ter que fazer um eletro. Quando eu vi a criancinha lá cheia de fio, eu falei, vai me dar um monte de choquinho na cabeça, eu fugi do eletro. Não tenho dor de cabeça, era mentira. De qualquer jeito, o recado é importante. Geralmente, os quadros oftalmológicos, principalmente na infância, eles não causam dor. Então, é importante seguir com o oftalmologista regularmente, até preventivamente. Vale para o olho e vale para a audição. Tem criança, às vezes, também que escuta mal e o diagnóstico tarda. E vai mal na escola, porque não está ouvindo e os pais não sabem. E a dor de cabeça na criança, não ficar só pensando em, às vezes é uma coisa de otorrino ou de oftalmo, às vezes tem que buscar outros médicos ou até entender o que significa esta dor de cabeça no contexto familiar. Ai, vamos continuar, né? Aproveitando aí para falar para as mamães que eu entendo bem que é uma barra essa fase, viu? É muita coisa ao mesmo tempo. Tem mãe aí em home office tendo que se desdobrar, né? O filho o tempo inteiro numa demanda sem fim, ir ao trabalho. E independente se você está em home office ou se a sua casa é o seu próprio office, né? E você trabalha pra caramba em casa e ainda é pouquíssimo reconhecida, não é fácil. Mas quando a gente decide ter filho, a gente precisa ter esse olhar muito atento para elas, tá bom? Vamos lá, a Bruna tá querendo saber assim, possui enxaqueca com aura, já fiz alguns e recentemente, já há alguns anos, e recentemente fui diagnosticada com TDAH e iniciei o tratamento com cloridrato de metilfenidato. Metilfenidato, é isso? Isso mesmo. Um dia após a primeira ingestão do remédio, eu tive uma crise de enxaqueca. Pode ter alguma relação? Pode ter relação, sim. Ela colocou ali a enxaqueca, né, que é uma causa comum de dor de cabeça. Ela tem com aura. Com aura, de todo mundo que tem enxaqueca, 20% das pessoas com enxaqueca tem aura. Aura é um fenômeno neurológico, focal, geralmente antes da dor, mas pode acontecer durante ou até sem a dor. Geralmente ele é visual. Pontos brilhantes na visão ou perda, escurecimento visual, que dura ali de 5 a 60 minutos. Pode ser formigamento no corpo, perda de força, bloqueio de fala, quase sempre assusta o paciente, mas pode estar relacionado a enxaqueca. Ela deu o diagnóstico, enxaqueca com aura. Aí ela identificou o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O médico diagnosticou e optou por tratar. Ele deu um estimulante,
estimulante bem famoso, metilfenidato, a gente conhece com outro nome comercial. Qual que é o nome, posso saber? O nome comercial é Ritalina. Ritalina, tá. É um dos nomes comerciais. Hoje você tem metilfenidato também genérico, né? E esse remédio trata o déficit de atenção, mas ele é um estimulante, então ele pode, na fase de adaptação, piorar um pouquinho dores de cabeça. Então é um remédio que pode, no começo, às vezes alterar um pouquinho o apetite, às vezes alterar o sono, às vezes dar um pouquinho mais de dor, ou até crise de ansiedade. É importante comunicar ao médico, para saber se é uma questão só de adaptação. Às vezes foi o primeiro dia do remédio, primeira dose, pelo que ela falou. De modo geral, isso costuma se estabilizar. Dependendo da dose, o médico pode optar por reduzir ou por mudar, ou te dar algum tratamento para enxaqueca, mas é comum associar as duas doenças, porque são duas doenças comuns, né? Sabe que enxaqueca, em torno de 15% das mulheres têm enxaqueca, 8% dos homens. TDAH acontece em torno de 5% da população. Então você pode ter essas duas patologias e às vezes cobre um santo e descobre o outro. Isso diagnosticado, né? Porque eu fico pensando que TDAH deve ter muito mais, porque o que tem de adulto com dificuldade de concentração, com hiperatividade, eu mesma fico vendo assim nas pessoas, a dificuldade de assistir a uma palestra, de ler um livro, né? Você começa a ler, vai até o final da folha e fala, o que eu li mesmo? Aí tem que voltar tudo, né? Isso mesmo, a gente está falando de uma doença muito comum, só para não ficar no ar, ela causa desatenção crônica, às vezes hiperatividade, inquietação física ou motora ou mental e impulsividade. Então, as pessoas que reconhecem isso em si, são muito desatenta, muito esquecida, muito impulsiva, eventualmente buscar um médico para fazer o diagnóstico. Existe muito subdiagnóstico. Existe um pouquinho também de superdiagnóstico. Pessoas que às vezes acreditam ter a doença porque olham na internet e não a têm. Então é importante o médico para nem pouco nem muito fazer o diagnóstico nos casos Quem faz diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção é o neurologista? Neurologista, o psiquiatra. Se for até os 12 anos, o infantil. Neuroinfantil ou psiquiatra infantil. O médico é um dos profissionais que vão ajudar no diagnóstico. Eu digo que eu acho que esse número é subestimado, que eu penso que seja maior, porque assim, a turma que é da minha geração não tinha isso. A gente entrava né, no castigo, num tapa na bunda, e era assim que funcionava o negócio, não tinha mimimi, né? Aí depois a gente fica adulto e aí a gente já acha que agora eu tô ficando mais velho, tô meio esquecido, tô meio desatento e de repente não teve o diagnóstico correto, né? Verdade. A gente sabe que 2/3 dos pacientes mantêm sintomas na vida adulta e diminui um pouco a hiperatividade, a inquietação, mas persiste em sintomas residuais. Então esse diagnóstico não é só feito na infância, pode ser feito em qualquer idade e tratado em qualquer idade. Nesse caso, pode ter a ver com o remédio? Pode. Uma crise de enxaqueca no início do remédio TDAH. Não quer dizer que tem que trocar o tratamento. Conversar com o médico e adequar os dois diagnósticos. Vamos falar qualquer hora só de TDAH? Com certeza. Legal. É importantíssimo. Eu acho importante, até porque tem aí, como você disse, né, muitas crianças com esse diagnóstico e que de repente estão sendo medicalizadas desnecessariamente, né? E tem muito adulto que não sabe que que poderia ter uma qualidade de vida maior. Certo? Perfeito. Convite aceito já. Próxima pergunta. Vamos lá, obrigada, Bruna. Joana Aparecida. Quando tenho crise de enxaqueca, fico sem enxergar direito. Meus dedos e o rosto começam a ficar dormente. Já cheguei a perder os movimentos de um lado todo do corpo. Como proceder? Isso pode acontecer, isso é raro. A enxaqueca com aura. Esta aura é um fenômeno neurológico transitório. Agora, olha o que eu falei. Geralmente ele dura de 5 até 60 minutos. Quase sempre é mais perto dos 5 minutos. Então é algo que dura pouco tempo e depois vem uma dor bem típica. Pulsátil, com náuseas, vômitos. Esses casos onde há um sintoma neurológico, sempre consultar um médico. O médico vai fazer uma boa investigação e vai orientar o paciente o que fazer durante o quadro neurológico e durante a dor, tá bom? Eu falo isso porque depois do diagnóstico, você sabe como fazer. Mas antes do diagnóstico, se você estiver em casa e tiver algum fenômeno neurológico transitório, não espera. Pronto, socorro. Perdeu a força de um lado, perdeu a sensibilidade do lado do corpo, entortou a boca. Olha, não fica pensando que isso vai ser algo tranquilo. Vai para o hospital, se for uma crise de enxaqueca, o médico dirá na evolução. Porque se não for, pode ser coisa muito mais séria. E aí agora eu quero a sua resposta em relação à minha pergunta. E aí eu quero que você preste atenção.
Às vezes você tá aí com essa dor de cabeça, anda com remedinho que parece chocolate dentro da bolsa a vida toda, ou então os das gotinhas, e tá toda hora se medicando. O que uma dor de cabeça pode estar querendo dizer para quem a tem? Primeira coisa é a questão dos sintomas associados. Se você tem dor de cabeça com alguns dos sintomas que eu vou falar agora, é importante que você se apresse nessa avaliação. Então, dor de cabeça com febre. A enxaqueca e a cefaleia tensional não causam febre, temperatura acima de 37,7, 37,8 no termômetro. Febre tem que buscar ajuda. Pode ser dengue, pode ser um quadro gripal, pode ser uma sinusite, pode ser uma meningite. Então, febre com dor de cabeça com algum sinal neurológico focal. Então eu tô com dor de cabeça e perdi a força de um lado. Eu tô com dor de cabeça e minha visão tá turva de um lado ou não passa essa turvação. Tô com dor de cabeça e tive um desmaio, perdi a consciência, ou tive uma convulsão. Opa, dor de cabeça com fala embolada, com confusão mental. Olha, dor de cabeça com sintoma neurológico é igual a urgência, emergência. Dor de cabeça, falamos hoje já, mas quero repetir. Dor de cabeça que é muito aguda, que vai de 0 a 100 rapidamente, que vem como se fosse uma pancada, uma trovoada. Não é comum a enxaqueca, ela já vem na sua intensidade máxima. Ela vem aquecendo, né? Então aquela dor que evoluiu em poucos segundos, a gente chama de dor súbita, dor ictal. Essa dor, ela merece um atendimento mais rápido. Pode ser um vaso, um aneurisma, uma malformação, algum sangramento. Então, dor em pancada. Dor que surge na atividade física. Eu estou na minha academia pegando peso, de repente, pá, que nem uma pedrada, vem uma dor. Não é normal. Ou na atividade sexual, busca ajuda médica. Dor com emagrecimento. Eu estou com uma dor de cabeça estranha, estou emagrecendo. Dor em idosos. Idoso que nunca teve dor de cabeça, de repente começa a ter dor de cabeça. O idoso ele é mais frágil. Então, dor nos extremos de idade. Dor de cabeça depois de trauma. Nossa, eu bati a cabeça ontem, anteontem, e aí achei que não era nada, e agora eu tô com dor de cabeça depois do trauma. Opa, olha outro sinal de alarme. Dor de cabeça que você nunca teve na vida. Dor de cabeça que você fala, nossa, essa dor ela é muito esquisita, eu nunca tive. Uma dor de cabeça progressiva. Cláudio, eu tô com dor, começou há 3 dias, há 2 dias ela tá pior, há 1 dia ela tá pior, hoje ela tá... Olha como ela tá progredindo, ela tá escalando dia após dia, semana após semana, em intensidade. Esses são os sinais de alarme, os red flags. Na dúvida, buscar o médico. Se for algo que você consiga esperar alguns dias ou semanas, marca um médico ambulatorial. Agora, se for um sintoma agudo, o pronto-socorro tá aí para isso. O médico ele vai te examinar no pronto-socorro e, eventualmente, já fazer uma investigação infecciosa ou de imagem, caso seja um quadro um pouco mais delicado. Então, uma dor de cabeça pode ser um aneurisma, pode ser uma infecção, pode ser um derrame. Um tumor. Pode. A dor de cabeça ela pode ser um sintoma de uma doença mais grave. Isso é mais infrequente. E, geralmente, quando isso acontece como eu falei. A dor é mais progressiva, surgem outros sintomas. A dor que é primária, que a gente chama de enxaqueca ou tensional, é aquela dor que a pessoa tem faz tempo, já conhece. Ela tem a dor, depois fica um tempo sem dor, depois a dor volta. Perceba que é outra conversa. O sintoma neurológico não está ali, presente, patente. Por isso que é importante separar o que é sintoma do que é uma doença crônica. A maioria das vezes a dor de cabeça ela é benigna. Mas é importante a gente afinar a nossa imagem para não perder essa pequena quantidade de dor que sinaliza doenças graves. Perfeito. Doutor Leandro Teles, maravilhoso, né? Ele tem cooperado muito com a nossa saúde como todo, autor desses 4 livros, em breve mais um sobre dor de cabeça. Ele está no site leandroteles.com.br, no Face Neurologista Leandro Teles e no Insta Neuro Leandro Teles. Acompanhe, porque ele tem sempre muitas informações para todos nós. Muito obrigada, uma ótima tarde e até a próxima.